com o tema Nascer de Novo. Amém? Eterno venha abençoar você que vai assistir essa mensagem. Bom, eu vou mostrar para vocês hoje que as traduções tem que conferi-las, porque senão fica coisas para trás. Se perde muito através da tradução. Por isso que eu tenho algumas traduções, ganhei aquela versão aqui, ó, o nome verdadeiro, tenho a do Edson de Faria aqui, que é os 4 volumes aqui, que tá atrás de mim, ó onde a caneta tá passando, é a Eternia hebraico, Eternia no hebraico e português, muito bom, do Taná, tem todo o Taná, são 4 versões. O primeiro volume é só a Torá, aí tem salmos escritos, aí depois vem os profetas maiores, profetas menores, e ali os 4 volumes é o Taná inteiro, e tem 2 traduções em português, uma versão hebraica e uma versão hiperliteral que está embaixo de cada palavra hebraica. Aquela é uma das versões melhores para quem já conhece alguma coisa de hebraico, mas também ler literalmente. Por que eu digo isso? Porque eu vou provar que tem textos que tem uma coisinha lá que ficou esquecido lá. O tradutor não tem como traduzir por completo, porque ele tem que escolher uma palavra para ele traduzir. Eu até entendo que a função do tradutor é complicado. Mas nós que vamos lá na fonte, é aqui que está o dever de quem ensina. O homem que ensina, Paulo diz, tem que manejar bem a palavra. Ele tem que cavar poço. E outra coisa, o que surge da internet hoje é que pregar é uma arte. Não. Porque os caras, eles querem pregar e fazer o povo falar bonito, né? Usar a homilética, a oratória, prender as pessoas através da persuasão das palavras. Mas, meu irmão, Cristo falou sim, sim, não, não. Vai te converter, larga o pecado. Então, o que a palavra do Eterno quer para nós é que a gente cumpra os mandamentos. Então os caras acham que é falar bonitinho. Aí o povo sai feliz do culto e não sabe nada de Deus. Nada, porque eles não falam o que Deus está mandando. É a arte de pregar. Na verdade, eu poderia traduzir a arte de enganar as pessoas. Porque o Cristo disse, não vá pregar, vai e pregue bonito, para vocês serem aceitos. Não. E de fazer discípulos, se aquela cidade não aceitar a palavra que você está levando lá, que na verdade é dele, bate o teu pé, sacode ele e vai para outro lugar. Maior rigor haverá para essa cidade do que para Sodoma. Então o texto é muito enfático. Vai pregar o que Deus mandou. É simples assim. Você lembra do telegrama? Você chegava no correio, eu morava numa cidade no interior, e minha mãe queria mandar uma mensagem pra vovó. E aí chegava lá no correio, que é o correio que fazia. Aí pegava, minha mãe queria mandar uma mensagem pra vovó. Mamãe, preciso que a senhora venha aqui. Aí a moça do correio anotava: mamãe, preciso que a senhora venha aqui. Então ela batia lá, minha mãe pagava o valor. Depois que minha mãe saía, evidentemente ela ligava a moça do correio, ligava para o correio na cidade da minha avó e falava a mesma coisa: mamãe, preciso que a senhora venha aqui. Aí a moça do correio lá da cidade da minha avó batia naquelas máquinas antigas, fechava e o carteiro levava. Vovó abriu o papel lá e vovó lia: Fátima mandou uma mensagem dizendo assim: mamãe, preciso que a senhora venha aqui. A pergunta é o seguinte:
O que Cristo mandou fazer? Você viu Cristo mandar construir templo? Não. Ele disse que quem pregasse o que ele pregou seria perseguido. E disse que se ele foi chamado de Beelzebu, que faria com os domésticos dele. Então o negócio é o seguinte, tem uma mensagem aí fora que não tem nada a ver com Deus. Estão usurpando o nome de Deus. Estão usando o nome de Deus para serem artistas, não profetas. Porque o profeta de Deus fala o que Deus manda, não o que o povo quer ouvir. Se você não gostar do que eu estou falando, o problema é seu. Eu vou chegar aqui e vou falar o que Deus mandou falar. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, nem que você me dê palma. Não sou palhaço. Eu estou aqui para entregar uma mensagem genuína. E a mensagem é a mensagem de salvação. Mas a arte de pregar de alguns aí fora, eu fico, às vezes, passo uns vídeos na minha frente, eu fico vendo, esses caras levam Deus a sério? Eles levam a palavra de Deus. Tem tanta gente, irmãos, sem caráter usando a Bíblia. Vivemos num tempo de hoje que dá vômito de ver certos hominhos de Deus falarem, que na verdade não passam de mercenários e de servos do diabo. Como que você diz isso? Não julgueis por vocês. Não é eu que estou julgando, não é a palavra. Pelos frutos os conhecereis. Os caras vendem tudo dentro da igreja em nome de Deus. Vende a palavra, vende tudo dentro do templo, mas não prega o que o Cristo pregou. Porque eu não estou aqui inventando nada. Eu vou abrir a palavra aqui, vou colocar o versículo aqui e você vai ver se o que eu estou falando é fato. Eu não preciso te convencer de nada, irmão. Tá tudo aqui estampado na tua cara. Se você concorda com Cristo, você vai concordar comigo. Então não tem que provar nada para ninguém. O texto bíblico é descarado aqui na cara das pessoas. Aceita quem realmente quer o Cristo. Agora, não dá para entender uma geração que não aceita o que o Cristo fala, mas eles se denominam cristãos. Como é que você diz que é cristão e não obedece o que o Cristo disse? Será que você acredita no Cristo? Ou você acredita num falso Messias inventado pela religião, pelos homens e por essa geração que despreza a palavra de Deus? Tá como nos dias de Noé, Cristo falou que os dias da vida dele seriam como nos dias de Noé. Pode ter igreja de cada esquina, eu quero ver Deus lá. Eu quero ver Deus nas ações, pelos frutos os conhecereis. Tive fome e não me deste comer. Tá um monte de gente aí falando bonitinho, mas não ampara a viúva, não ampara o necessitado, não cuida dos idosos. Eles falam bonito no púlpito, mas a vida deles vai dizer o que eles são. Se eles são falsos, as obras vão dizer. Mas por que, Felipe, existe tanto cara que não prega a palavra? Eu não vou chamar de pastor, eu não vou chamar de líder espiritual quem não prega a palavra de Deus. Não vou chamar. Outra coisa, por que eles são tão aclamados, seguidos? Porque eles não pregam a palavra. Eles não vivem a palavra. Por isso que eles são seguidos. Porque o povo é igual ao sacerdote. Irmãos, nada acontece de novo. Tudo se repete. Na época de Jeremias pregou dias e dias, noites. E o povo queria o quê? O povo queria festa. Mandaram Jeremias calar a boca. Jogaram Jeremias num poço para morrer. Eu estou falando de um homem inspirado por Deus. Que jogaram num buraco para morrer. Se Deus não livrasse, Jeremias tinha morrido naquele dia. Eu estou falando de uma geração que despreza o que Deus fala. Porque se amasse o que Deus fala, essa palavra estava dentro das igrejas. Você já tinha ouvido essa palavra quando você era pequeno. Mas o que está acontecendo hoje? Irmãos, estamos na apostasia, o mundo está apostatado. Você acha que todo mundo que diz que é cristão é?
Você acha que todo mundo que fala de Deus vive o que Deus manda? Você pode ter Deus na tua boca, mas se você não tiver Deus na tua vida, é uma mentira, é uma falácia, é fariseu. Você precisa ter Deus na tua vida. E se você não tiver Deus na tua vida, só na tua boca, vai ser Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Salvação está condicionada à obediência. Agora julga. Quem disse que não pode julgar? Julgai, João 12. Julgai segundo a reta justiça. O texto de Mateus 7, que é muito usado por aquelas pessoas que não gostam de ser afrontadas, lá o texto está dizendo julgamento farisaico, julgamento hipócrita. É a pessoa que não tem vida falando de quem também não tem. Mas o texto não diz que você não julga obras. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, Deus julga os de fora, nós julgamos de dentro. Cristo disse, quando teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda. Se ele não aceitar, chama 2 testemunhas, 2 ou 3. Se ele não aceitar, diz para a comunidade. E se não aceitar, trata-o como gentil. Nunca leu isso na Bíblia, né? É a palavra de Deus. Vai deixar as coisas se transformar numa Babilônia? Não. Tem que ter doutrina. Lá no Apocalipse capítulo 2, o Cristo diz assim: vocês toleram esta mulher que se diz profetiza, não apenas ensinem, mas seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Tolerância sobre o pecado. Aí vem esses jargões aí, não pode julgar, que não pode julgar. Você não pode sentenciar pessoas. Mas a palavra de Deus que vai sentenciar essas pessoas. Por exemplo, Mateus 7, 23. Naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais anomia. Anomia é transgressão da lei. A Bíblia está deixando muito claro que quem transgride a lei de Deus vai perecer. Não é eu que estou dizendo, Mateus 7, 23, anomia em grego. Em hebraico, avon. Sabe o que é avon? É a pessoa que distorceu totalmente, está fora dos padrões que Deus quer. Quem é o tzadik? Quando alguém chegar para você, teve um ouvinte aí, uma época, não sei se me ouve ainda, se me ouve vai ouvir de novo. Que ele mandou uma mensagem meio chateado comigo. Porque eu uso o título lá no Instagram de Tzadik. Ele diz, eu não sou Tzadik igual você não. Eu falei, não sou santo e não sou Tzadik. Aí eu fui, tive que pegar a Bíblia, fiz uma live especialmente para ele. Mateus 25, e peguei um monte de texto. Você é de santo porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, quem tem habilidade com a palavra, é fácil de responder. Quem já leu a Bíblia, sabe os versículos. Você sabe que tem que ser santo. O Pedro fala isso na sua carta. O Levíticos fala isso. A palavra de Deus diz, você é de santo porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. E está cheio de versículo. E os justos herdarão a vida, Mateus 25. Então se você diz que tu não é santo, tu é o quê? Se você não é santo, você é o quê, filho? Olha, se você não é justo, só tem outra opção. Vamos raciocinar, vamos usar o cérebro. Olha só, ou é caminho estreito ou é caminho largo. Vai, Tsuikai. Vou repetir. É caminho estreito ou caminho largo? Não dá para ficar nos dois. A pergunta aí, qual que você tá? Caminho estreito ou caminho largo? Então, se você tá no caminho estreito, você é tzadik. Você é kadosh. Hagios. Agora, se você não é santo, você é profano.
Se você não é justo, você é injusto. Quem é você? Quem é você? Não venha com meio termo. Não porque ninguém é. Tem que ser. Tem que se tornar. Por isso que eu fiz essa live de hoje. É possível se tornar santo? É. É possível se tornar justo? É. Agora, o que as pessoas não podem interpretar é que nós, por nosso mérito, chegamos aqui. Primeiro Deus nos escolheu, tá lá, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi para que vades e dê fruto. Cristo nos chamou para sermos justos. Tirou-nos da lama, tirou-nos da sarjeta, nos transformou, nos limpou, nos purificou e quer que a gente ande no caminho reto. Então eu entendo que chegamos aqui porque Deus nos escolheu. Agora, se Deus te escolheu, a evidência é que você mudou ou está em processo de mudança. Agora, se Deus você aceitou Jesus lá em 1970 e continua com as mesmas ações, que Cristo é esse aí, irmão. Tem gente que ainda bate na mulher, Maria da Penha. Tem homens que vão pro culto, são agressores de mulheres. Tem mulheres que dão na cara de homem, depois estão no culto glorificando a Deus. Vocês vão se consertar primeiro, para depois falar de Deus. O negócio ficar se agredindo. Tem. Claro que tem. Tem sim. Bota o pai no asilo, depois vai pro culto adorar Jesus. Vai criar vergonha na tua cara. Vai ser crente, quer botar o seu pai no asilo, abandonar ele, depois quer ir pro culto cantar, Jesus eu te amo, ama nada. É mentiroso. Vamos fazer essa hipocrisia, essa mentira. Vive na boca, mas a vida não vive. Então não adianta você falar que tá com Deus, sua vida tá suja. O que eu tenho que fazer? Se converter. Mudar de vida. Adora Jesus como? Você acha que Deus quer... Você acha que lá no céu não tem cantores melhor do que aqui, não? Você acha que Deus precisa dessas cantarolas que a gente vê por aí? Nem tudo é para glorificar a Deus. Tem música aí que é música que é pior que música do mundo. Tem que selecionar o que você ouve, que tem muita coisa que não é para Deus, não. É para o homem. É idolatria. Tem muita música que não tem nada a ver com o Senhor. Você acha que Deus está carente? Você acha que o filho dele desceu aqui para você ir para o culto? Cantar. É isso a sua fé? Ir para dentro de quatro paredes, louvar a Deus e um mendigo na porta. Você acha que é esse culto que Deus quer? Durante 2 vezes na semana e cantar para Deus? É esse o teu culto, irmão? Se enxerga, meu filho, acorda. Deus não precisa de música. Deus criou o Éden para Adão obedecer a ele. E Adão não obedeceu. Deus chamou Israel para obedecer. Israel não obedeceu. O que Deus quer? Obediência. Obediência. Mas por que não é fácil obedecer? Porque nós somos nascidos da carne. Sabe quando você vai conseguir obedecer? Quando você nascer do alto. E essa mensagem hoje. Tem uma tradução aqui que está escondida. Eu vou mostrar para vocês onde é. Aleluia! Glória ao Deus de Israel, poderosíssimo. Vamos viver a palavra, amém? Depois eu vou voltar nesse texto aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela a história de um homem. Vou ler aqui no português na Bíblia aqui comum. Depois vamos ler a tradução.
Havia entre os fariseus era uma seita. Seita pode conotar pejorativo, mas não é. É que as pessoas nem entendem. O que é denominação pentecostal, denominação tradicional? Essa palavra denominação é uma palavra bonitinha. É a palavra seita, irmão. É a mesma coisa. Sabia não? Qual é as seitas? Seitas quer dizer partidos. Grupos que pensam diferente. Então, vamos lá. No Brasil aqui tem o quê? Católica, Assembleia de Deus, Batista, não é? Não é? Aquela lá do John Wesley, Wesleyana. E na verdade nem queria abrir igreja nenhuma, né? Aconteceu pelo acaso. Aí tem a Presbiteriana. São chamados de quê? Denominações. Palavra bonita. Só que a Bíblia chama de seita. Por quê? Porque são partidos que não pensam igual. É isso. Tudo então é seita. Sabia não? Então, no primeiro século havia fariseus, zelotes, essênios, saduceus, herodianos e mais outras. Qual era a que estava mais perto da Bíblia? Por que tem? Qual é a dos saduceus? Os saduceus, Yeshua falou assim, tem aquela palavra que diz assim, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus? Ele estava falando com os saduceus. Saduceus eram um partido de homens poderosos, também envolvidos em política. Eles não acreditavam em anjos, mundo espiritual, mundo dos mortos, essas coisas abstratas, mas que são reais. Já os fariseus, eles acreditavam em ressurreição, mundo dos mortos, tudo isso aí. O problema dos fariseus é que eles acrescentavam aquilo que Deus não mandou fazer. Em parte, eles acreditam em coisas bíblicas, mas eles são aqueles que Yeshua criticou por anular os mandamentos de Deus por causa das tradições. A parte benéfica deles é que eles guardaram a tradição. A parte negativa é que eles tornavam as pessoas que se convertiam à religião deles 2 vezes condenadas, porque eles acrescentavam tantas coisas que Deus não mandou. Até hoje, eles continuam fazendo a mesma coisa. Aí tem os zelotes, que era um grupo mais de... Como é que eu posso chamar? Miliciano da época. Eram os lutadores, vamos dizer assim, da arma. Usavam a espada, queriam guerrear. Mais ou menos assim. Tipo, querendo ser uma luta armada contra os romanos. Aí você tem os herodianos, que eram aqueles que eram do partido de Herodes, que apoiavam Vossa Excelência. E tinha outros também. Então, quando Cristo aparece, essas são as principais. O ensino dele é chamado de quê? Os do caminho. Cristo não seguiu o caminho farisaico. Não é porque ele concorda com coisas que os fariseus concordam que ele é fariseu, irmão. Porque eles foram chamados, os do caminho, os Netzarim, de seita também. Então, tanto que Cristo diz, conhecereis o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que ele disse? Eu sou o caminho, Anihu. Então, ele disse que era o caminho e ele leva ao Pai. Então, todas essas seitas, elas têm pontos positivos, pontos negativos. A única, podemos chamar de denominação bíblica, que é a verdade, é o do Mashiach. Siga o que Cristo disse e viva
Para que iremos nós, se só tu tem as palavras da vida eterna? Se os fariseus tinham palavra da vida eterna, por que Pedro está dizendo para Yeshua? Para quem iremos nós? Quem tem palavra de vida eterna é o Cristo, não os fariseus. Os fariseus têm tradição, legal. Preservaram a Bíblia, legal. Mas quem tem palavra de salvação é o Cristo. Amém? Então, quem defende que Cristo é fariseu, deu ruim agora, né? O único que tem palavra de vida eterna é o Cristo. Tá ok? Entendeu? Então, amados, essa seita fariseu, vamos dizer, ela era uma denominação da época que conservou as Bíblias, que tinha os escribas também, que eram os copistas, tá? Então, o lado positivo é que eles guardaram, mesmo naquela mistura deles lá, as informações para o povo caminhar, tá? O lado negativo é que não adianta ter conhecimento da Bíblia, você mistura um monte de coisa que não está na Bíblia e faz a pessoa ser pior do que aquela pessoa que nunca conheceu. Então, por isso que Cristo veio pregar a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. A palavra aqui, vou pegar aqui para vocês, do nome do Nicodemos. Eu encontrei uma informação, acho que bem interessante para vocês. Existe nos contos judaicos uma história de um personagem que se chamava Buni Ben Gurion, tá? Também chamado Nicodemos. Nakdimon. Era um homem judeu rico que viveu em Jerusalém no primeiro século. Alguns acreditam que é idêntico a Nicodemos mencionado no Evangelho de João. Em outros lugares ele é discutido na história do Joséfo, a guerra judaica. Mais tarde, obras rabínicas, Lamentações de Iraba, Eclesiastes de Iraba, Talmud babilônico, Avot do Rabino Natan, Ben Gurion significa filho de Gurion. Ben Gurion significa filho de Gurion. Em hebraico, seu nome verdadeiro era aparentemente Buni ou Bunai. Ele adquiriu um apelido de Nicodemos que significa conquistador do povo, isso em grego. Ou etimologia semítica alternativa, Nakdimon, que significa romper, Diker, por causa de uma resposta milagrosa a uma oração que ele fez, o sol rompeu para ele. Nicodemos parece ter sido uma figura rica, respeitada, conhecida por sua santidade e generosidade. Ele era um oponente dos Zelotes e da rebelião contra Roma, que levou à destruição de Jerusalém. Quando Vespasiano se tornou imperador, Nicodemos buscou a paz com o seu filho, o imperador Tito, que estava conduzido à guerra. Ele agiu contra o prosseguimento da guerra pelos Zelotes. Em represália, destruiu os estoques de provisões que ele e seus amigos haviam acumulado para o uso dos peregrinos, tá? Então vamos botar aqui, Nakdimon é o nome em hebraico do Nicodemos. Este foi ter de noite com Yeshua e disse: Rabi, mestre, o grande, né? Rav, meu grande. Bem sabemos que és mestre vindo de Elohim, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Elohim não for com ele. Eu peguei o texto aqui no Strong para vocês verem. A versão João Ferreira de Almeida. É interessante você abrir sua Bíblia, João 3, tá? É importante João 3:3 para você conferir se está igual aí. E isto respondeu Yeshua: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que anoten é a palavra acima de um lugar mais alto, coisas que vêm do céu ou de Deus. Então você pode traduzir. Yeshua disse: amém, amém, eu te digo que se alguém não nascer do alto ou nascer de Deus, não pode ver o reino de Deus. Não pode, ver o reino de Elohim, né? O reino de Deus.
1 João 3,9 diz: aquele que é nascido de Elohim não peca habitualmente, porque a semente de Elohim permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Elohim. Então veja que se conecta. Então o texto deveria estar dizendo assim: isto respondeu Yeshua, em verdade, verdade te digo que se alguém não nascer de Deus ou nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Significa o quê? 1 João 3,9, filho. Você tem que nascer do alto. E como que eu faço, irmão? É Deus vindo te escolhendo. Como que é isso? Mateus 11, 20 em diante, Yeshua entra em Cafarnaum, faz denúncias a essas cidades. Eu vou ler aqui para vocês, tá? E quando ele faz denúncias a essa cidade, 11, 20... O 25 diz assim, ele vai dizer: ai de vós, vocês com esse texto, maior rigor haverá para vós do que para Sodoma. Não foi assim? Então, naquele tempo respondeu Yeshua dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas, os sábios, os instruídos e revelaste os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então significa que para você nascer de novo, Deus tem que te escolher para Ele se mostrar a você. Aí Ele coloca a semente em nós. E essa semente, ó, vai trabalhar. Por isso, vamos conseguir sermos Salik, Kadosh, entendeu? Deus entrando na minha vida, Ele coloca algo em nós, ó, nos faz nascer do alto. E aí, concorda-se com Mateus 6 na oração: faça a tua vontade na terra como no céu. Você acha que sozinho a gente vai conseguir? Não, irmão. A intervenção divina veio na minha vida em 2008. Aos anjos me chamou, eu vou contar de novo, eu gosto de contar. Me chamou para ir no culto que eu não queria ir. Ela insistiu, eu fui. Cheguei no culto, tô lá. Não queria ficar lá, mas tava lá porque ela me chamou. O pastor pregou, nem sei onde ele pregou, não lembro. Eu só lembro que no final do culto ele me chamou. Chegamos lá, o homem olhou para mim e disse: Deus está te curando uma enfermidade do estômago. Eu vejo uma página branca diante de você. Passou alguns meses, viemos para cá. E eu fui numa igreja, Carrozinha também me chamou. E eu sentei lá, e ela aceitou. E no final do culto o pastor chamou. Chegando lá, o pastor olhou para mim e disse: eu vejo Deus te curando seu estômago. Vejo uma página branca. E aí o pai acrescentou: Deus está, disse, o Senhor falou para ele, falou para mim, Deus vai reescrever, estou reescrevendo a tua história. Eu mudei. Eu mudei. Por causa de eu? Não. Por causa dele. Ele entrou na minha vida e eu fui seguindo os passos e ele foi trabalhando e até o dia de hoje ele tem me surpreendido. E ele disse para mim: fale do pecado e fale para quem quer ouvir. Por isso quem quer ouvir é quem o Pai está iluminando. Por isso que eu não fico fazendo questão de falar bonito, de fazer atrativo. Quem é de Deus, aceita o que Deus fala. Vou repetir. Quem é de Deus, aceita o que Deus fala. Quando chega gente de chilique aqui, e meu filho, não posso fazer nada por ti não. A verdade é pra mim, é pro João, é pra Maria. Se você não gosta do que Deus fala, o problema é teu. Eu gosto. E vai ter gente igual eu que gosta do que Deus fala. Eu digo: a gente é parente, irmão. Você gosta do que eu gosto. Mas já viu aquelas pessoas que você leva essa palavra aqui e a pessoa não gosta? Irmão, deu pra entender? Parábola do semeador. Terra boa, semente cai dentro dela, frutifica, cresce, entendeu? São chamados também de
escolhidos. Maravilhoso as coisas de Deus. Aleluia! São aqueles que Deus iluminou. Ele escolheu. Eu não tenho culpa. Ai, eu só tenho a agradecer. Ele te escolheu. Talvez da tua família é só você que vai escapar. Talvez da tua casa é só você. O que eu faço, irmão filho? Glorifica a Deus. Isso não vem dos homens, isso vem do eterno. Quando você prega a genuína palavra, vai te abraçar quem são da verdade, irmão. A palavra de Deus diz que as trevas não se dão com a luz. Só vai se aproximar de você quem quer luz, irmão. Por isso que eu tenho que pregar o que Deus manda e fica quem Deus quer. As pessoas que estão indo embora estão indo porque não amam a verdade. Não é porque eu falo alto, ou porque eu falo baixo, ou porque eu exponho. Irmãos, a verdade não espanta os escolhidos. Sabe quem a verdade vai espantar? Os mentirosos. As trevas não vai combinar com a luz. Não anda junto, filho. Não, não. Por isso quem é da luz, anda no caminho estreito. Não tem como você ser da luz andando no caminho largo. Pegou ou não? Entendeu? Então aqui eu quero trazer para você o seguinte. O texto está dizendo que tem que nascer do alto. Nascer de Deus. E como é que faz? Nas minhas conclusões, a melhor explicação que eu tenho é a parábola do semeador. Deus, antes de criar cada um de nós, o Eterno já sabia quem era a terra boa. Então ele criou um plano para ir atrás deles. Que é a terra boa? É aquelas pessoas que iriam ouvir a palavra e iam se converter. Não é pessoas que Deus decidiu salvar e decidiu condenar outras. Não é isso. Na presciência de Deus, Deus já sabia. Eu resgatando João, o João vai dar fruto. Eu resgatando a Maria vai dar fruto. Entende? Ele já sabe que lá no final a gente vai chegar. E aqui que está o ponto. A parábola do semeador explica isso. Tem semente que cai na beira do caminho, tem semente que cai entre os espinhos, tem semente que cai entre as pedras, tem semente que cai na terra boa. Terra boa são os escolhidos. Por isso que tem gente que ama essa palavra. Por isso que tem pessoas lutando contra todos e contra tudo para servir a Deus. Por isso tem pessoas pagando preço por amor a Deus. Esses são chamados de eleitos, escolhidos. Eles não vão se importar com os decretos de Nabucodonosor, eles vão abrir o peito. Vem! Eles não vão medrar na hora que tem que ficar de pé, porque eles são os escolhidos. Nabucodonosor pode fazer estátua, pode fazer fornalha. Os escolhidos não vão ceder. A palavra de Deus diz que o número de falsos profetas iam se multiplicar. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas não vai enganar. Porque Deus não deixa. Você é um escolhido de Deus. Você está nascendo do alto. Pois quando chama de maluco, eu não ligo não. Para mim até um gesto de carinho, me chamar de louco. Para mim é gratificante quando alguém fala que eu sou maluco. Eu sei quem eu sirvo, eu sei o que eu ouço, eu sei o que eu vivo. E eu tenho satisfação a dar a Deus. Passo luta, sofremos na carne, porque não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo assim, tô contigo, tô aqui. E você vai caminhando, dando glória a Deus. A dor vem, Deus vai e tira a dor. A luta vem, o Eterno vai e traz a provisão.
Isso é maravilhoso, é quando você andar com Deus é outro nível. Você sabe quando eu cresci? O dia que eu saí da religião. O dia que eu saí da religião, eu cresci. Por quê? Eu comecei a adotar um modo de vida, a Rosângela, de orar, de buscar a Deus, de clamar, de se envolver. Entende? Você acordar Deus falando contigo? Já passou por isso? Então, religião não te dá isso não, irmão. Deus falar o que vai acontecer no Brasil, meu filho. O Eterno te alertar. Eu ver Deus fechar a sepultura de pessoas por causa da minha vida. E Deus falar num dia, no final de semana, passou 5 dias, aconteceu. Você sabe o que é Deus falar contigo, as coisas acontecerem? Se orar, Deus fazer. Você entendeu? Religião não te dá isso, irmão. Mas como que eu consigo isso? Bom, eu não busquei, foi Deus que veio a mim. Eu só sei que ele me chamou. E se você é um escolhido, ele vai te chamar. Se a palavra chegar até o escolhido, ele vai despertar. Entende ou não? Tem um monte de gente dormindo. Imagine que o mundo todo está dormindo. Imagine. Vou usar uma linguagem aqui. Que essa garrafa aqui é alguém que está dormindo. Aí eu chego, ó. Garrafa. O Eterno te ama. Se converte. Aí esse alguém se converte. Significa o quê? Ele estava dormindo. Numa multidão de 7 milhões, quase todos dormindo. Aí Deus mandou a mensagem. Frederico! João! Desperta, João! Aí João despertou. Então aonde a palavra de Deus, se for terra boa, vai dar fruto, irmão. Por isso, não dei pérola aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Prega. O que o Machia falou em Mateus 10? Vá. Se te aceitar, fica. Prega, ensina, desça a vossa paz. Não aceitou, mete o pé. Olha, pecador. Quando a palavra for até você, cuidado com o que você vai fazer. Porque uma vez que você não aceitar o chamado de Deus, isso conota desprezo à oportunidade, como fez Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Escute só, é você que precisa de Deus. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. É Deus que está dando chance a pecadores, não a santos. Nós nos tornamos santos pela semente que ele plantou em nós. Mas quando ele veio a nós, nós estávamos na sarjeta. Nós estávamos lá no bueiro. Quando Deus nos chamou, nós estávamos na lama. Ele não chamou santos, chamou pecadores. Para quê? Para se arrepender. Então os escolhidos vão abrir os olhos, vão enxergar, vão caminhar e vão viver a palavra de Deus. O interessante é que Nicodemos é fariseu, conhece Bíblia, irmão. E Cristo está dizendo, quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, em outras palavras, tua religião não te salva. Nicodemos, sua posição eclesiástica não te salva. O que te salva é Deus entrar na tua vida, Nicodemos, e passar a habitar dentro de você. Ser fariseu não te salva, Nicodemos. Eu quero dizer para você que confia na carne, confia na tua religião. Religião não vai te salvar, mas Deus entrar na tua vida, aí sim a coisa vai mudar na tua vida. O dia que Deus habitar dentro de você, aí a semente de Deus vai fazer algo acontecer dentro do seu ser. Tua vida vai mudar.
você vai ser transformado e vai caminhar rumo à redenção. Mas é preciso Deus entrar na tua vida. E se você for uma terra boa, vai dar fruto. Pegou? Palavra do Eterno para a sua vida nessa noite. Baruch Hashem. Oh, glória, aleluia. Bendito é o nome do Eterno. Glorificado é o Senhor da glória. Compartilhe essa mensagem com quem que você ama. Quem você ama. Essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, irmão. A palavra do Eterno é nos dada. O paradoxo, que na verdade nem é paradoxo, mas é aquelas pessoas que acham que a religião é tudo. Eles ficam vaidosos. Ah, eu sou de descendência judaica. É legal isso. Em Judas também era. Ah, eu sou israelita. Corá também era. Não, sou descendente de Abraão. Esaú também era. Cadê a vaidade, irmão? Esaú trocou o direito de primogênito pelo prato de lentilha, filho. Nem todos que são de Israel são israelitas. Você acha que vai ser salvo porque é de alguma tribo? Não vai. Não. Ser judeu não te garante não, filho. Não. Nascer de novo, sim. Obedecer ao Eterno, sim. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Agora não importa se tu é grego, troiano, brasileiro. Não importa. Se Deus entrar na tua vida, você vai herdar a vida eterna. Não importa de que povo você é. E você não vai ser mais crente ou menos crente porque é judeu. Ser judeu, eu vejo como algo legal. É legal. Nós somos das tribos Bnei Anussim. 70% dos brasileiros são Bnei Anussim. Isso equivale o que em Torá? Veja o mundo aí. Brasil cumpre Torá? Brasil foi fundado por judeus, irmãos. América do Norte também. A maioria do território brasileiro e das Américas são fugitivos de Portugal na época da perseguição. A maioria dos brasileiros, tanto que Brasil é um acróstico de Bila, Raquel, Leia, Zilpa, Israel. Cada letrinha é um nome hebraico. Brasil é Israel. Tem um vídeo aqui no canal. Mas a questão não é ser judeu, a questão é ser de Deus, irmão. Você tá entendendo? Não adianta ser um israelita que não obedece. Não adianta ser um Corá. Nadab e Abiú. Tá entendendo ou não? Veja na história dos reis de Israel o que eles fizeram. As escolhas que eles fizeram. Manassés, Acabe. Tantos outros. Não adianta ser israelita e não ser obediente a Deus. É mais fácil um gentil ser salvo que obedece. Entende? Abraão não era judeu, Abraão era caldeu. Ah, ele era da descendência de Shem, filho de Noé. Então, se é filho de Noé, os egípcios é filho de Cã. Também é filho de Noé. Todo mundo vem de Noé. Todo mundo é Bnei Noah.
Noa era crente, mas a descendência de Canaã era? Hã? Cadê a vaidade agora? Cadê a vaidade, ô filho? Todo mundo aqui é filho de Noé. O que adianta ser filho de Noé e não ser igual a Noé? Noé era tzadik tamim. Da onde vêm os cananeus? De Cã. Da onde vêm os egípcios? De Cã. Da onde vêm os pagãos? Do filho de Noa. Da onde Nimrod era quem mesmo? O primeiro imperador mundial. Ele era neto de quem? De quem? Não adianta ser filho de crente se não for crente, irmão. Quem foi Nimrod? O rebelde. Rebelde às instruções que Deus deu através de Noa. Tanto que foi, segundo a tradição, foi Shem que matou Nimrod. É daí que vem Semiramis e Tamuz, a trindade. Tá vendo ou não? De um parente de Noé. Nem todo pai que é crente vai ter filho crente. Vai ver lá no presídio, tá cheio de filho de crente, irmão. Aí vem filho de mãe de oração, mãe de coque, aquelas senhorinhas do circo de oração. Às vezes tem filho lá em Bangu. Não significa que ser judeu ou ser filho de crente vai te garantir alguma coisa. O que vai garantir você é seu relacionamento com Deus, sua vida no altar, sua aliança com Ele. Quantos que saíram do Egito? Quantos morreram no Egito? Quantos morreram na saída do Egito? Fizeram bezerrão de ouro lá. Morreram por quê? Porque foram infiéis. Lembra de Eli, o sacerdote? Aconteceu o que com ele? Foi morto. Por quê? Deus o quis matar ele, Ofre, Finéias. Por quê? Eles eram do povo de Deus. Quem ocupou o lugar de Eli? Samuel. Quem foi Saul? Tribo de Benjamim. O que é que Deus fez com ele? Saiu dele. Por quê? Não obedeceu. Quem foi habitar com Saul? O diabo. A realidade é uma só. Os anjos que pecaram foram banidos. Que também eram chamados de filhos de Deus. Bnei Elohim. Gênesis 6, Jó capítulo 1. Deus baniu seus filhos dos céus. Não adianta bater no peito, eu sou, você não é nada. Ninguém aqui é nada. Se Deus não poupou anjos que pecaram, você acha que Deus vai poupar um grupo de pessoas só porque dizem que são alguma coisa? Deus não poupou anjos, não vai poupar nem eu nem você, todo mundo aqui é igual. Se arrependa e viva. Quem está lá no Tártaro, segunda carta de Pedro, os anjos que pecaram. Você acha que Sodoma vem da onde, irmão? É de algum dos filhos de Noé. Também são descendentes de Noé, irmão. Você acha que Nínive vem da onde, irmão? Segundo alguns, Nínive foi construída por quem? Por Nimrod. O mundo, depois do dilúvio, foi reconstruído pelos 3 filhos de Noé, Shem, Jafé e Cã. Todo mundo é filho de Noé. Isso te garante alguma coisa? Não. Se você não obedecer, vai ser o que aconteceu com os anjos que pecaram. Se nós não obedecermos, vamos ser tudo banido também. Segunda carta de Tessalonicenses. Quem não conhece Deus, não obedece ao evangelho do Senhor Yeshua, vai ser banido da face do Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Se converter, nascer de novo. Clama ao Eterno para Ele intervir na tua vida. Então, ô Nicodemos, ser fariseu não te garante não, hein, filho.
Você é mestre. Mestre. Eu sou mestre, Israel. Que legal, hein? Eu quero saber se teu nome tá no livro da vida. É isso que nós queremos saber. Irmãos, cada dia uma luta nova, né? Eu sou, sabe, castigado. Aí meu corpo não aguenta. Eu não aguento. Ai, misericórdia, meu Deus. Não é mole tá aqui não, irmãos. Olha, tô pela fé. Todo dia aqui trazendo a palavra do Eterno, o couro não aguenta. Amém? Mas a gente tá aqui, a gente sabe que viver é Cristo, morrer é lucro. Tamo firme. Ai, ai, ai. Um abraço, eu mandar um abraço aqui. Aline Franciele, Júlio César, Delba Marques, Anderson Albuquerque, Ítalo Maciel, Ingrid Alves, Maurício Lisboa, Cidália Ferreira, Tatiane, Flávio Coelho, Maria de Fátima, Maurício Lisboa. Amém. Raquel Ingrid, Sueli Costa, Leonardo, Elizabeth, amém. Eterno abençoe a senhora. Vitor, Diego, Gabriel Vale, um abraço, seu Gabriel. Edilberto Agostinho, grande abraço, irmão. Luzivana Ruda, o Eterno te abençoe. Angelina Smith, Dimas Vieira, o Tiago Lima, Ezequiel Sintra de Oliveira, um abraço, Renata Graff, Josilene, grande Paulo Rezende, Carmen Brito, Luana Martins, Fernando, Antônio Mendes, um abraço à irmã Maria Eunice, Janira, Everton, Ayla Gomes, Paula Cristina, Seu Alceu, um abraço ao Lucas, Reinaldo Ramos, um abraço, irmão. Verdade eterna no tempo do fim, eita glória, amém. Eu também saí das religiões, decidi alguns meses, estou sendo confrontado em casa, os irmãos da iluminação também, mas não me importo, nunca me senti tão livre, amém. Siga o Eterno, sirva ele, viva. Grande Vitor Penteado, Alaide, acho que é Alaide, né? Alaide ou Alaide, eita. Mendonça, um abraço. Johnny Ops, querida Maria Aparecida. Firmo Salim, um abraço, Maria. Tudo bom? Um abraço para a senhora. Lourdes Pereira, Renato Barcelos, Creison Costa. Um abraço a todo mundo. Um abraço para minha querida Ivete Nogueira. Quando ela for assistir, um grande abraço para a senhora, para Stael, para todos aí que não puderam entrar. Então, em outro horário, né? Cada hora, um abraço a Arino, a Halime, Rubem, os irmãos que assistem pela TV, a irmã Lília Brum, os irmãos aí, que o Eterno abençoe. Abençoe os curiosos que não falam nada, mas estão assistindo. Os parentes que vêm aqui, mas também não falam que está assistindo. Mas eu sei que vocês estão assistindo. De vez em quando vocês entram aqui para assistir alguma coisa. Deixa eu ver o que esse doido tá falando. Então, deve ter aí, ó, algum parente aí. Nessas 500 pessoas diárias que assistem, deve ter alguém aí que vou lá assistir esse maluco, né? Mas não bota nenhum, bota um comentário aí, meu filho. Né? Escreve oi, Felipe. Estou aqui. É detetive espiritual, né? Dá um alô, irmão. Amém? Que Eterno abençoe a vida de vocês. Amém? Estamos nesse número que está aí no topo da mensagem. No Telegram, no Instagram, ou no Telegram, no WhatsApp, no Instagram também. Eu não coloquei o link aí, mas
Felipe Cunha Sadik, tá? E estamos todos os dias, a partir das 23 horas, orando, dando uma palavra. Que eu falo aqui, falo lá, falo aqui, falo lá. Tem que falar até o dia que der, né, irmãos? Porque essa plataforma aqui já vão tirar de nós, né? Você pode ter certeza disso. A gente não vai poder falar muita coisa aqui, tá? Então acompanhe aí nas outras redes pra gente poder aí continuar com o contato aí com os irmãos, amém? Deixa aí sua palavra aí, um alô, nos comentários depois. Tem informações na descrição do vídeo. Você seja abençoado, amém, irmãos? Apesar que a palavra de Deus é muito veemente contra os pecadores, contra todos nós, né? Ela vem a fim de curar, né? O Eterno, ele traz sempre a sua palavra porque ele quer salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não quer que você pereça no lago de fogo. Então por isso que ele te dá a palavra. Se todo mundo já tivesse salvo, Cristo não tinha descido aqui para ensinar a salvação. Para fazer acontecer. Tanto que 1 Coríntios 15 fala que o último inimigo que Cristo vai vencer é a morte. Então, que a gente possa ficar firme na palavra do Senhor. Amém? A Kadosh Baruch Hu vos abençoe. Fique na paz do nosso Elohim. Estamos aí até o dia que o Senhor determinar, até o dia que Ele quiser. Shalom Ekulan, um abraço para todo mundo aí. Shalom.